Fala, torcedor colorado! Trago hoje informações sobre Rodrigo Lindoso e Pegloff. Sim, os dois jogadores que pouco estão sendo aproveitados com Miguel Ángel Ramírez estão de saída do Internacional. E falarei também hoje, neste vídeo, sobre uma polêmica envolvendo uma campanha de desassociação do Esporte Clube Internacional. E tem gente que estava envolvida lá na Vaza Jato Colorada, onde muitos, inclusive, me conheceram por aqui, envolvendo todo aquele pleito eleitoral do Internacional. E tem gente que estava envolvida lá e está envolvida em polêmica hoje também. Mas antes de falarmos sobre isso, eu peço, caso tu não seja inscrito no canal, clica aqui embaixo rapidinho em inscrever-se, ajuda muito. E não te esquece de deixar teu like, que o YouTube entende que o vídeo é bom e passa para outros colorados. É muito bacana essa rede de pessoas, essa troca de ideias que nós estamos criando aqui no canal. Bom, vamos então falar primeiro sobre Pegloff. Ontem eu havia falado aqui no canal que ele poderia estar indo para o Santos por empréstimo. Sim, havia este interesse do Santos, e aliás, há este interesse do Santos pelo jovem Pegloff do Internacional. Lembrando que ele jogou somente 45 minutos até agora com Miguel Ángel Ramírez, ou seja, não está sendo aproveitado e provavelmente não será aproveitado pelo treinador colorado. Então tem este interesse do Santos, mas hoje, agora há pouco, nesta terça-feira, surgiu a informação do Marinho Saldanha, lá do UOL Esportes, de que o Porto, de Portugal, está interessado no Pegloff e fez uma proposta pelo jogador e que a tendência é de que o Internacional aceite essa proposta pelo jovem atleta. Ele irá para o Porto por empréstimo, não será vendido, irá por empréstimo, mas com passe fixado em 5 milhões de euros, ou seja, o Porto poderá comprar ele após o término do empréstimo por 5 milhões de euros. Isso dá um pouco mais na cotação desta terça de 32 milhões de reais. Eu acho que será bom para o jogador ser emprestado para o Santos ou para o Porto, qualquer um dos dois, pelo fato do jogador ganhar rodagem e poder exercer sua profissão, já que no Internacional provavelmente ele não conseguirá com Miguel Ángel Ramírez como ele gostaria, mas eu acho 5 milhões de euros um valor baixo. E sim, você pode dizer aí em casa, não, mas espera aí, 5 milhões de euros, 32 milhões de reais, por um jogador que não mostrou nada ainda pelo Internacional. Sim, ele não mostrou nada ainda, mas é um jogador jovem, muito jovem. É um jogador com potencial de crescimento muito grande. É um jogador com passagens por seleções de base do Brasil. Então ele tem um potencial muito grande de crescimento. E para os níveis, para os valores da Europa, os valores europeus, 5 milhões de euros é quase dado por um jogador. Mas enfim, esta é a proposta que o Internacional tem no momento pelo Pegloff e a tendência é de que ele vá para o Porto de Portugal. Mas lembrando que há então interesse do Santos e do Porto. Mas a princípio o Internacional irá ceder, irá emprestar o Pegloff para o Porto lá de Portugal. Quem também pode estar de saída do Internacional é Rodrigo Lindoso, ele que é reserva do clube, hoje reserva de Rodrigo Dourado, muito questionado pela torcida. A maior parte da torcida não gosta do futebol do atleta. Ele que tem o término do seu contrato com o Inter no dia 31 de dezembro, como eu falei ontem também aqui no canal, ele pode estar indo para o Sport. O Sport já havia demonstrado interesse no atleta em outras ocasiões e agora voltou a sondar o jogador do Internacional. Mas quem traz mais informações sobre este caso é Lucas Dias, meu colega jornalista lá da Rádio Grenal. Fala, Lucas! Fala, Lennon, galera que se liga aqui no canal do Lennon, é isso mesmo. Rodrigo Lindoso, que não deve permanecer no Internacional, tem o contrato até o final dessa temporada 2021, teve esse interesse do Sport e ainda mais, o Sport se interessa no futebol do volante Rodrigo Lindoso, Lennon e amigos que se ligam aqui também no canal do Lennon, desde o ano passado. Não é a primeira procura que o Sport faz por esse jogador, é um jogador considerado pela direção do Inter negociável, assim como outros, o Marcos Guilherme, que está se transferindo para o Santos, o próprio Sarrafiori, que teve 2 propostas negadas para o CRB de Alagoas, mas também a sondagem do Brasil de Pelotas. O Internacional tem jogadores negociáveis. O Rodrigo Lindoso faz parte desses jogadores. Como disse, o contrato vai até o final do ano e não é a primeira procura do Sport. O Sport já procurou em outra oportunidade, procurou no início dessa temporada também. Conversei com o Milton Bivar, que é o presidente do Sport, e também com o Francisco Guerra, executivo de futebol do Sport.
Ambos falaram que tinha esse interesse, mas queriam primeiro fazer uma avaliação do seu grupo para o início do Campeonato Brasileiro. Pelo visto, se apressaram. O próprio presidente Bivar está em Porto Alegre para tentar levar esse jogador, porém a pedida salarial do Rodrigo Lindoso foi muito alta, fez o Sport dar uma recuada nessa negociação, mas que é difícil, é considerada difícil pelo clube pernambucano, mas não irão desistir da contratação do Rodrigo Lindoso. Mas tratam como difícil essa negociação justamente pela pedida salarial do Rodrigo Lindoso. Se aparecer outro clube também, o Inter vai facilitar a saída do Rodrigo Lindoso, sendo para o Sport ou para outro clube, mas também o contrato se encerra no final dessa temporada e o Inter não deve permanecer com o Rodrigo Lindoso, então, contrato até dezembro desse ano, tá bom? Valeu pela oportunidade de falar aqui sobre a situação do Rodrigo Lindoso e também lembrando a galera aí para se inscrever aí no canal do Leno. Um abraço. Portanto, os valores do Lindoso obviamente assustam um pouco o Sport. O Internacional paga bem para o Lindoso, ele tem um bom salário no Inter, mas sim há este interesse no Sport. E o Internacional não pretende dificultar a saída do Lindoso. Afinal, o Inter precisa enxugar os seus gastos, como todos nós sabemos. O Lindoso é um jogador que hoje não é titular do Internacional, um jogador que hoje é muito questionado pela torcida, então o Internacional deve facilitar essa saída até para aliviar um pouco a folha salarial. E como falei, temos polêmica envolvendo o ex-Saci do Internacional. Sim, o ex-Saci, o rapaz que fazia o Saci antes da Vaza Jato Colorado, onde surgiram todas aquelas polêmicas nas eleições reveladas por mim e pelo Thiago Suman. Ele que estava envolvido diretamente neste caso dos vazamentos de dados dos sócios colorados. E desde ontem surgem mensagens para diversos sócios do Internacional no WhatsApp, onde o ex-Saci do Internacional manda esta mensagem, envia esta mensagem, incentivando os sócios a se desassociarem do Internacional, a deixarem de ser sócios do Internacional, pois a diretoria não estaria, entre aspas, trabalhando direito, pois o Internacional não estaria no rumo certo, que seria uma forma de protesto. Então sim, ele que estava envolvido, sócio colorado que está assistindo, lá atrás, com vazamento dos teus dados, ele agora te pede para te desassociar do clube. No momento que eu sei, tu não está tendo retorno, tu não está podendo ir ao estádio, eu sei disso. Mas é um momento onde o clube mais precisa do apoio de cada sócio. É um momento onde o clube não tem outra renda, a não ser, é claro, a televisão e os sócios. E é isso. Não tem público no estádio de futebol. Não tem renda de estádio. Então, mais do que nunca, o Internacional precisa do apoio de cada sócio. Então, ao meu ver, quem faz esta campanha de desassociação não torce para o Internacional. Torce para os seus próprios interesses, seja político, financeiro, não sei, não posso afirmar, mas torce para os seus próprios interesses. São muitos relatos, inclusive, de colegas jornalistas, o Alexandre Ernest, o Thiago Suman, o Wagner Young, diversas pessoas que receberam esta mensagem do ex-Saci do Internacional, que foi justamente tirado do clube, pois estava envolvido naquele escândalo todo, naquela função toda dos vazamentos de dados dos sócios. E caso tu esteja chegando por aqui e não tenha acompanhado este caso todo, não tenha acompanhado através da imprensa, que depois tomou toda a repercussão, eu vou deixar aqui no final do vídeo também como indicado, caso tu queira clicar e assistir e entender o que ocorreu neste processo eleitoral do Internacional. Infelizmente, parece que a política não acaba nunca no Clube do Povo. Mas enfim, precisava falar também um pouco sobre isso, dar uma palhinha sobre esse assunto tão polêmico. Não caiam nessa. O Esporte Clube Internacional precisa de cada um de nós, de uma maneira ou de outra, neste momento tão difícil, momento de pandemia, sem público em estádio. Para ti que assistiu até aqui, muito obrigado pela confiança, pela parceria. Deixa o teu comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.